depois de um longo tempo sem fazer nenhum vídeo, porque eu estava de férias com meu marido, a gente viajou. A gente vai voltar com uma receita especial do Dia dos Namorados. Ele está chegando, essa semana vai ter o Dia dos Namorados. E a gente então preparou uma receita gostosa para dois, simples, para não ser muito complicado. No Dia dos Namorados a gente quer namorar. Então vamos fazer uma entradinha simples e depois um creme de palmito para tomar assim no pão italiano, tá? Para entradinha, a gente vai usar um pão sírio, desses que a gente compra no mercado, tá? Uma fatiazinha de pão sírio. Se quiser fazer uma quantidade maior, é só usar mais pãozinho e mais ingrediente. Presunto cru, tá? A gente compra no mercado já fatiadinho. Um pouquinho de molho de tomate, azeitonas pretas, maçã, queijo, parmesão e umas ervinhas para dar uma aromatizada. Então aqui é só montar. Pega uma colher de tomate, molho de tomate, e aí eu já peguei o molho pronto mesmo. Espalha aqui no pãozinho. Nesse caso, não precisa deixar o forno já aceso não, porque é só para dar uma aquecida. Você não vai propriamente assar nada, é só para dar uma aquecida na hora de servir mesmo. Então você pode montar mesmo com o forno desligado e só aquecê-lo quando estiver perto da hora que você quiser servir o jantar para o seu namorado, namorada, esposo. Dá uma molhadinha assim. Pega uns presuntinhos, joga assim por cima do pão. Fica refrescante com a maçã, fica bem levinho e fica crocante. A maçã vai dar uma certa crocância aqui no nosso aperitivozinho. Vamos pôr mais uma. Ela é bem, quando você vai desfiando, ela sai assim mesmo. Ela não sai inteirinha não, porque é um corte bem fininho. Mas não tem problema. Meia maçãzinha, para essa quantidade aqui de entradinha, tá bom? Pica ela grosseiramente mesmo. E aí um detalhe, embora a gente vá picar essa maçã agora, nós não vamos colocar ela no forno, porque senão vai dar uma assadinha. Mesmo que não vai ficar muito tempo no forno, a maçã vai ficar quente e não vai ficar do jeitinho que a gente quer. Quando você colocar no forno para dar uma aquecida, por volta de uns 3 minutos, 4, não é para torrar muito não. Tirou do forno, a gente joga essa maçã por cima para poder ficar crocante e dar essa leveza, esse frescor para essa entradinha. Então já tá bem cortadinho aqui. Vamos ralar um pouco de parmesão. O ideal é você pegar um queijo mesmo e ralar para ficar gostoso, porque queijo ralado, aquele que já vem em saquinho, não é a mesma coisa, tá? Não tiver, até pode usar, mas não é a mesma coisa. O queijo mesmo assim ralado, parmesão, aquele que é mais durinho mesmo, como tá esse aqui, ó, bem mais durinho, é bem gostoso. E também tem mais qualidade, né? A gente não vai usar um queijo que não tenha muita qualidade. O presunto cru ele já é um produto mais refinado, então vamos manter aí os ingredientes com uma certa qualidade. Vamos colocar também umas azeitonas pretas, que vai dar um colorido. Joga assim. Dessas que são mais carnudinhas. Ou daqui você tiver aí na sua casa. Também se tiver azeitona verde, normal, pode ser também. E como eu falei, a gente não vai colocar maçã na hora de colocar no forno, só depois que a gente tirar do forno. Então o que a gente vai fazer agora depois de montado é cortar em 4 fatias, em 4 pedaços de aperitivo. E para dar uma finalizada aqui antes de ir pro forno, a gente coloca umas ervinhas
Essas são ervinhas de Provence, então tem uma seleção aqui de ervinhas, lavanda, orégano, outras coisas aqui. Põe um pouquinho. Ela é muito, muito aromática, então não precisa usar muito. Mas você usa a erva que você tiver aí na sua casa, um orégano, um manjericão, vai ficar bom. Colocar a própria folhinha fresca aqui também fica gostoso. E, feito isso, colocamos numa forma pequena mesmo, esses pedacinhos. E coloca no forno quando estiver próximo da hora que você quiser servir, tá? Aquece o forno, dá uns 2 minutinhos, e aí coloca o aperitivo durante uns 3, 4 minutos. Quando você tirar, você polvilha aqui a maçã em cima dessa tortinha aí, dessa mini pizzinha, e serve antes do nosso creme de palmito. Então, para fazer o creme de palmito, a gente vai servir este creme num pão italiano, nesse formato aqui, tipo bolinha. A gente vai tirar aqui uma tampinha dele, abrir um buraco lá dentro e servir o creme aqui dentro, quando ele estiver prontinho e quentinho. Então, abrir o pão, a gente mostra já já. Para o creme do palmito, nós vamos usar um dente de alho grande, que já tá amassadinho aqui, meia cebola média, e aí a gente corta em cubinhos assim pequenininhos. Como tá um friozinho gostoso e é dia dos namorados, não tem nada mais adequado, né, pra data, pra comemoração, do que esse creminho aí no pão. E palmito é algo que todo mundo gosta, então não tem como errar. A gente vai usar um vidro de palmito. Então no que eu comprei vieram quatro destes aqui. Pegue os 2 maiores para você cortar picadinho, cortar miudinho, e os outros 2 para cortar um pouco maiorzinho para ficar na sopa mesmo. Feito isso, então já estamos com os ingredientes mais ou menos aqui já cortados, os que precisavam cortar. A gente vai colocar esse palmito todo numa máquina processadora. Se você não tiver, pode ser liquidificador, que dá o mesmo efeito. E vamos triturar com um pouco de leite. E aí pode ser uns 150 ml de leite. Para ajudar a dar uma consistência maior, vamos colocar aqui junto uma colherzinha assim de sopa rasa de farinha de trigo. Joga aqui para triturar junto com o leite, pra gente não ter que ficar dissolvendo isso. E pronto, já fica assim, ó, mais espesso. Isso nós vamos usar para dar o sabor no caldinho do palmito. Então, para começar a cozinhar o nosso creme de palmito, as coisas já estão bem preparadas. Vamos refogar na panela o nosso dente de alho grande com a nossa cebola. Para isso, vamos colocar aqui na nossa panela 2 colheres de sopa de azeite. Liga o forno médio e vamos colocar na panela primeiro o alho. Dar uma dourada primeiro para pôr a cebola. Então o alho já começou a dar uma douradinha, nós vamos colocar a cebola picada. Então olha só, ela deu essa murchadinha e vamos colocar aquele palmito que a gente deu aquela trituradinha e coloca isso aqui lá. Olha só. Então isso aqui vai dar o sabor para a parte mais líquida aqui do palmito. Só que só essa quantidade não é o suficiente. Então a gente ainda vai colocar mais leite aqui. Então nós tínhamos colocado 150 ml de leite e agora nós vamos colocar mais uns 300. Pode até usar o recipiente que você triturou para pegar mais isso aqui e joga lá. Eu coloquei de 300, eu coloquei 150. Antes de pôr os próximos 150, só para eu ver se de fato vai dar uma consistência boa, eu vou introduzir uma caixinha de creme de leite. Mexe. O objetivo, como eu falei há pouco, da farinha era dar mais uma consistência. Se aquela quantidade, e a gente vai ver aqui, à medida que for cozinhar o nosso creme, não der a liga que nós quisermos,
A gente vai colocar um pouquinho mais de farinha, então vamos observar aqui como é que vai caminhar o cozimento do nosso creme de palmito. Enquanto ele fica aqui, eu vou cortar os outros 2 palmitos que ficaram. Então corta assim em fatias, rodelinhas. Bom que você compra um palmito de qualidade, porque não tem nada pior do que a gente comer palmito duro. Então compra um palmito bom, de qualidade, porque de colocar eles assim aos pedaços, tem que ser um palmito macio. Não dá pra comer palmito duro, não. Então agora a gente vai colocar sal. Para essa quantidade aqui, vamos colocar uma colherzinha de café. E aí depois a gente experimenta pra saber se tá bom. Eu ainda tô achando que essa quantidade é pouco para 2 pessoas. Então eu vou colocar o restante dos 150 ml. Só que para esses 150 ml eu vou colocar um pouquinho mais de farinha, porque senão vai ficar muito mole. Então pega um pouquinho mais daquela farinha, uma meia colher de sopa, coloca aqui nesse leite e mistura assim. Não coloca a farinha diretamente lá na panela não, porque senão vai empelotar. Então sempre que você precisar dar uma engrossadinha, dissolve a farinha no leite separadamente. Aí agora sim você coloca. E vamos continuar o cozimento para poder ficar um pouco mais espesso. Vamos experimentar para ver se ficou bom de sal. Pega uma colherzinha. Vou pôr mais um pouquinho. Vamos pôr mais uma colher de café assim bem rasinha. Pode até aumentar um pouquinho o fogo. Você viu que a gente colocou 1,5 colher de farinha para dar uma consistência. Ele tá ficando até mais grossinho, ó. Já dá pra sentir na colher de pau. Não é bom colocar muita farinha. Essa 1,5 colher já tá bem suficiente, porque senão vai ficar com gosto de farinha. Então não coloca muito não. Vai aguardando, mexendo, que aos poucos ele vai ficando mais grossinho. Nos primeiros minutos ele não vai ficar, não significa que ele não vai pegar a consistência que a gente quer, só significa que ele precisa cozinhar durante mais algum período para que ele atinja a consistência certa. Senão você vai colocando muita farinha, daqui a um pouco virou uma bola assim. Vamos colocar o queijo parmesão ralado também, aí não tem uma quantidade muito certa, você coloca a gosto. E ele vai ajudar com um pouco de sal também. Então lembra que a gente colocou aquelas 1,5 colher de café de sal, e esse aqui também vai entregar algum sabor salgadinho, porque o queijo parmesão é um pouco mais salgado. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino moída e aquela mesma ervinha que a gente colocou no nosso entradinha, a gente coloca aqui. Então uma pitadinha aqui e por último os palmitos que restaram aqui. Por que por último? Porque se a gente já tivesse colocado faz tempo, esse processo aqui de a gente ficar misturando, mexendo, ia desmanchar todas as nossas rodelinhas. Vai desmanchar um pouquinho, mas não todas, né? E tá pronto o nosso creme de palmito. Ó, a consistência dele qual é? Não é um mingau e nem é uma sopa rala, é um creminho mesmo. Então vamos agora cortar o pão. Esse pão já vem até com um quadradinho aqui, mas se ele não vier, quando você comprar, é só você fazer um movimento circular e tirar a tampinha. Assim, ó. Sempre com uma faca de serra, pra de fato cortar mais fácil. Você vai fazendo assim. Não precisa chegar até lá o fundo do pão, porque senão você pode fazer um buraco lá e aí a sopa vai vazar por baixo. Sempre nessa diagonal, tá vendo como eu tô enfiando assim, ó, nessa diagonal. Então é assim que você vai fazer, nessa diagonal. Ó, sai tipo um conezinho. Aqui é que a gente vai começar a fazer um buraquinho mesmo, com cuidado, pra não fazer buraco no fundo do pão. Então corta assim. Aí a gente vai encher ele com o nosso creme de palmito. Esse tampinha aqui você pode tirar também. E essa casca, a casca toda, você pode, obviamente, comer junto com o creme que estiver aqui. Vamos então colocar a nossa sopinha aqui dentro.
Então a gente já aqueceu a nossa pizzinha aqui, a nossa entradinha no forno. Aqueles 3 minutinhos. Vamos colocar a maçã jogadinha aqui em cima. A combinação, acreditem, é muito boa, os sabores das duas coisas. Pega um pratinho bonitinho que você tem aí, acomodem assim, bonitinha, pra servir antes da sopa, que não é bem uma sopa. E o creme de palmito tem que estar quente. Vamos preencher assim. Põe. E rala mais um queijinho ralado por cima, assim. Se quiser, um pouquinho de azeite. Tá? Um filetinho. Ele é servido assim, tá? Com a tampinha junto, você pode até colocar assim. E está pronto o nosso creme de palmito. Vamos experimentar para saber se as duas coisas ficaram boas? Vamos lá! Está aqui pronto a nossa sugestão de jantar romântico para o Dia dos Namorados. E para harmonizar tudo isso, é super difícil recomendar um vinho para harmonizar com sopas, cremes, caldos. Mas mesmo assim, a gente vai sugerir um Pinot Noir californiano, que vai combinar muito bem com a nossa entradinha. Então vocês apreciem, namorem, conversem, tomem a sua entradinha com o Pinot Noir. E depois o creme de palmito. Saúde!